dia. Não sei se é bom dia ou se é boa tarde mais, gente. Estou perdida no horário. Deixa eu só arrumar as minhas coisas aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente muito feliz. E eu acabei de comentar. Que desafio, Jesus. A doutora Luísa acabou de falar aqui. Eu falei para Keila, se eu um dia for igual essa mulher, eu falei, Deus, olha, todas as minhas orações vão ser respondidas. E mulheres que me acompanham, que têm voz sobre a minha vida também estão sentadas aqui. Então, é um desafio muito grande, mas é o Senhor quem fala. Então, não importa o que eu preciso fazer. Bom, quando a Keila me chamou e falou que queria que eu falasse algumas coisas, e a gente conversou um pouco sobre as gerações, o que tem acontecido, esse conflito todo, uma nova geração surgindo, uma outra talvez não aceitando um pouco, mas também nós não aceitando o que os outros têm falado sobre nós. Eu comecei a orar sobre isso e pedir para que o Senhor me direcionasse uma palavra muito específica para vocês. E durante um tempo de oração, o Senhor foi muito claro sobre o que Ele queria passar essa manhã. E eu vou contar algumas histórias sobre a minha vida para dizer para vocês o quão é importante honrar a geração que ficou para trás. O quão é importante reconhecer o que eles carregam para que o que estava sobre eles venha sobre nós. E muitas vezes nós não entendemos isso, com tudo muito acelerado para nós, informação muito rápida. A gente acha que é dono da verdade, que sabe tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. A gente não sabe nem da metade do que essas pessoas viveram. Então, eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem abrir comigo em 1 Reis 19. 1 Reis 19, 9. Bom, Elias ele foi levantado por Deus porque ele era um profeta. E Deus levanta ele em Israel num tempo onde Acabe e Jezabel, eles tomaram aquilo e as pessoas adoravam ao Deus Baal. Então o Senhor levanta Elias para que ele seja uma voz, para que ele traga a verdade de Deus sobre aquela região, para que ele fale, olha, agora é o Senhor quem fala, então eu vou dar todos os direcionamentos. E lá em 1 Reis 19, 9 diz assim, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse, saia e fica no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois no vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Elias, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Estavam perseguindo Elias por ele ter a voz de Deus, porque ele estava indo contra todo aquele sistema montado, governado por Jezabel. Abrindo um parêntese, quando a mulher toma um lugar onde ela não deve tomar, todo mundo já sabe, todo mundo fala, é Jezabel, é Jezabel. Mas atrás de Jezabel sempre tem um Acabe, sempre tem um homem banana que não toma a posição dele, então Jezabel vai lá e faz o que quer fazer. Então, eles estão perseguindo ele, eles queriam matar Elias. E Elias fala, Senhor, eu não aguento mais. As pessoas quebraram a aliança que você fez e o que eu vou fazer? Elias até pede para ser levado pelo Senhor. E o Senhor fala, olha, eu preciso que você unja outras pessoas. E entre essas pessoas estava Eliseu. Quando Elias encontra Eliseu, eles então
tenho todo o ministério junto durante muito tempo. Eu vou contar muito rápido a história por conta do tempo. E agora eu vou pedir para que vocês vão comigo em 2 Reis 2:2. Deus havia prometido para Elias que o levaria. Eliseu sabia disso. Então, quando isso aconteceu, foi o seguinte: quando o Senhor levou Elias nos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gigal. E no caminho disseram-lhe: Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar aos céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem isso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Desceram então a Jericó. E em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem sobre isso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por toda a vida, que não te deixarei ir só. Então os dois partiram juntos. 50 discípulos dos profetas o acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararem à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto e enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram, os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Logo depois disso, Elias é levado e o manto recai sobre Eliseu. Vocês reparam que durante 3 vezes Elias fala assim: eu vou, mas fica aqui. Ele fala: não, pelo que eu tenho com você, por eu honrar você, meu mestre, eu não vou deixar você ir sozinho. Eu preciso estar com você, eu preciso ver o que você vai viver. Então as pessoas chegam em Eliseu e falam para ele: o seu mestre vai ser levado hoje. Ele fala: por favor, não fale sobre isso. Enquanto eu lia isso, enquanto eu orava, o Senhor falava para mim: eu clamo por uma geração que vai olhar para a geração passada e vai falar assim: aonde vocês forem, eu vou. Aonde vocês estiverem, eu quero estar junto. Independente se você parte agora, se você parte depois, eu preciso estar com vocês, para que quando vocês forem, um manto de vocês recaia sobre mim. Então Elias olha para Eliseu e fala assim: me pede alguma coisa. Antes de eu ir embora, me pede alguma coisa. Por favor, me dê o seu espírito profético. Que isso venha sobre mim. Eu fico imaginando, eu gosto de ler a Bíblia e imaginar como tudo acontecia. Eu imagino Eliseu vivendo ao lado de Elias durante um tempo e vendo tudo que ele vivia e falando: cara, eu preciso ter o que esse cara tem. Isso não retirava o mérito de que isso era dado por Deus. Mas Eliseu reconhecia o que Elias recarregava. E quando as pessoas vêm falar: hoje vão levar o teu mestre, ele fala: não me lembra disso, porque vai doer. E eu comecei a orar em casa e o Senhor começou a ministrar dizendo: eu estou atrás de uma geração de honra. Uma geração que honre a geração passada. Eu cresci, nasci dentro da igreja e eu tive a minha época rebelde. Falava assim: esses caras não sabem de nada. O que eles estão fazendo? Eles não veem o que a gente vê. Por que eles estão falando o que eles estão falando? Que tal coisa é pecado, que tal coisa não é? E depois de um tempo eu fui entender que eles sabiam muito. Mas muito, muito mais do que eu. E por muitas vezes eu fui orar e falava: Pai, me perdoa. Porque essas pessoas foram ungidas por você. E eu fui contra aquilo que você ungiu. Só que Eliseu entende isso. E lá no versículo 15, quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram o que tinha acontecido, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e prostraram-se diante dele. As pessoas passaram a reconhecer que realmente o espírito profético de Elias repousava sobre Eliseu. E se você for ler a Bíblia conta 8 milagres de Elias e 16 de Eliseu. Por que o dobro?
Eu costumo brincar, porque a glória da segunda casa é maior que a primeira. Mas porque Eliseu reconhece, recai sobre ele, então tudo se torna ainda mais intenso em Deus. Tudo começa a fazer muito mais sentido e as pessoas reconhecem. Sabe, a minha mãe, ela fez teologia na Assembleia, então vocês imaginam que eu tinha dentro de casa, era aleluia, Deus, oração o dia inteiro. E eu lembro que tinha uma oração meio-dia. Quem é da Assembleia aqui talvez saiba a oração do meio-dia. E minha mãe ia na oração do meio-dia embaixo daquele sol e ela estava lá na oração do meio-dia. E às vezes ela levava a gente, nós íamos. E quando chegavam lá as mulheres do coque, né, como todo mundo fala, mas eu nunca vi aquelas mulheres orarem. Eu nunca mais vi pessoas orarem como aquelas mulheres. E a minha oração dos últimos dias é: Deus, me ensina a orar como aquelas mulheres oravam, como elas profetizavam. Porque eu não posso ter aquilo. Deus, por favor, Deus. E quando a gente continua toda a história, a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente encontra o encontro de Paulo com Timóteo. Se vocês quiserem me acompanhar também aqui, se não eu leio aqui sozinha, não tem problema nenhum, a gente vai ler. Em 2 Timóteo 1, quando Paulo já tinha encontrado Timóteo, Timóteo já tinha andado com ele, então Paulo escreve cartas para ele. Timóteo era novo, alguns relatos falam que entre 19 e 20 anos ele já começa o seu ministério. Então praticamente na minha idade, ou a idade de algumas de vocês, Timóteo já tinha iniciado o seu ministério. E o melhor de tudo isso é que Paulo acreditou em Timóteo. Quando Paulo encontra Timóteo pela primeira vez em Atos, ele ouve falar bem de Timóteo. As pessoas falavam bem sobre ele. Lá em Atos 16, se vocês quiserem ler depois, ele ouve falar bem sobre Timóteo. Ele fala assim: eu acho que eu preciso saber que esse cara, eu vou levar ele comigo. E ele leva Timóteo para o ministério dele. Então lá em 2 Timóteo 1, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, segundo as promessas da sua vida que está em Jesus Cristo, a Timóteo, meu filho amado. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem serviu com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, as minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas. Desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estando convencido de que também habita em você. Paulo reconhece o que Timóteo carregava e fala para ele: eu choro quando eu me lembro de você, Timóteo. Eu choro quando eu lembro o que você carrega, porque começou na tua mãe e na sua avó, e você tem a mesma fé que elas. Paulo reconhece quem Timóteo era e o que ele carregava, e Timóteo era muito mais novo. Mas quando Deus está no negócio, quando uma pessoa encontra o coração de Deus, quando se entrega para ela no ministério, não há quem não reconheça. Isso foi o que aconteceu com Elias, passando para Eliseu, Timóteo, Paulo passando para Timóteo. Essas gerações que foram se passando, eu assim, Deus, por que falta isso na gente? E se eu falo isso para vocês, é porque primeiro o Senhor me confrontou. Por que falta me honrar as gerações que ficaram? Por favor, Pai, me ensina. Me ensina para que o que estava sobre eles venha sobre mim com algo novo, porque o Senhor é um Deus de novidade. Então sempre vem o que ficou com mais novidade ainda. O Senhor é insaciável, incansável. Só que a gente entende por quê? Porque as pessoas estão perdendo a essência da família. Porque Elias foi uma família para Eliseu, eles andaram juntos durante todo o ministério. Paulo chama Timóteo de filho, meu filho amado. Então significa que existia uma essência de família entre essas pessoas. E eu orando, o Senhor falou para mim, sabe por quê? Porque falta essência de família em vocês. Vocês não querem ser família mais, vocês preferem caminhar sozinho. Porque a família, ela te exorta, ela te chama para perto, ela te abraça, mas ela também diz não. Porque a família ama. E quando Paulo chama Timóteo de filho, significa que você faz parte da minha família. E contando um pouco da minha história para vocês, eu cresci e nasci num lar cristão.
EBD, dança, qualquer coisa que vocês imaginarem, eu fiz parte. Dava aula na escola dominical, qualquer coisa aí que vocês falarem do ministério, já fiz parte, já sei como funciona, já fiz parte. Mas isso não era suficiente. Só que eu lembro que todos os dias antes de eu dormir, eu tenho 2 irmãs, inclusive uma está aqui, e eu tenho mais uma irmã, e quando nós estávamos deitadas, 3 camas, uma do lado da outra, minha mãe entrava no quarto e falava assim, vamos orar? E a gente, tá bom. E ela falava, põe a mão na cabeça. A gente colocava a mão na cabeça. Senhor, guarda os nossos pensamentos, fala conosco durante os sonhos. Nunca deixe de falar com a gente. Nos livra de todo mal. Amém. E desde criança eu fui entendendo o que era ter Deus, quem era Deus. Conhecendo da forma que meus pais apresentavam para mim. E os anos foram se passando. Então, eu vim embora para São Paulo, eu morava no interior, e eu lembro que eu falei, nossa, eu descobri a vida. Eu descobri a vida, gente, espera, eu estou numa faculdade agora. O que está acontecendo? Eu nunca vi isso. A menina do interior que foi para uma cidade grande, uma faculdade, eu quis descobrir o mundo. E eu lembro que até um pouco antes de eu entrar na universidade, eu já estava querendo saber o que estava acontecendo, e eu comecei a namorar um rapaz contra a vontade dos meus pais. E eu lembro que todos os dias, quando eu saía de casa, minha mãe olhava para mim e falava assim, eu oro para esse relacionamento acabar. Me dava um frio na espinha, assim, ó, que eu sinto hoje só de pensar. Saía assim, ó, no elevador, Deus! Chegava em casa, às vezes, de madrugada, muito cedo. Minha mãe olhava para mim e falava, tem café pronto. Eu falava, meu Deus, ela ainda me serve. E quantas vezes eu ia sair de casa, minha mãe olhava e falava assim, eu oro por você. E a oração da minha mãe foi se pendurando durante tanto tempo que um dia, em uma madrugada, minha irmã teve um sonho e ela me acordou, me disse o sonho. Depois, na outra madrugada, eu tive o sonho, o Senhor falou comigo através de sonhos, aquilo que a minha mãe orava há anos atrás. Então eu voltei para o Senhor com uma fome, uma sede, comecei a pregar dentro da universidade. A universidade pirou porque eles eram contra as mulheres pregarem. Eu estava em cima do banco de uma praça pregando e todo mundo, meu Deus, o que essa menina está fazendo? De repente tinha 70 pessoas, 100 pessoas numa praça. A pastoral me liga falando que eu não podia fazer aquilo. E minha mãe, quando recebeu o telefone em casa da pastoral e eu cheguei, ela falou, o que você já está fazendo agora? Eu falei, não, mãe, eu estou pregando evangelho agora. Ela, glória a Deus! Acho que naquele momento ela falou, obrigada, Senhor. E todo mundo vendo o que estava acontecendo, a mudança radical acontecendo na minha vida. Eu com fome, com sede de conhecer a Deus. Mas eu nunca me esquecia da oração da minha mãe. Então assim que eu voltei para o Senhor, meses depois, a minha mãe vai fazer um diagnóstico, ela descobre um câncer de mama. Só que as coisas estavam começando a entrar no eixo na minha vida. Eu estava naqueles primeiros meses de amor e eu amo Deus! Todo mundo tem que saber quem é Deus! Uma semana depois eu encontro minha mãe num leito de hospital. E eu lembro que quando eu entrei naquele leito, eu olhei para minha mãe e eu falei assim, Deus, eu não vou ser a resposta da oração dela, porque ela não vai ver quem eu me tornei. Não leva a minha mãe, Deus. E eu lembro que tinha dado problema no convênio, ela precisou ser operada no SUS. E quando eu entro naquele quarto com mais de 90 mulheres numa maca, e eu olho para minha mãe e falo, Deus, ela não viu quem eu estou me tornando, Deus. Ela não viu aquelas orações que ela passava de madrugada orando, e quando eu chegava, ela estava pronta para me servir. Ela não vai ver quem eu me tornei. Não deixa ela partir. E algumas semanas depois, os médicos falaram que foi um milagre o que aconteceu. A minha mãe se recuperou completamente, não precisou ir para a quimioterapia. E a primeira vez que eu fui pregar e eu vi a minha mãe sentada no primeiro banco da igreja, eu não conseguia falar. Porque eu falava, o que está nela tem que repousar sobre mim. O que existe sobre ela precisa repousar sobre mim. Deus, me dá um manto que está sobre ela. E desde aqueles acontecimentos, o Senhor começou a me falar sobre honra. E isso é bíblico. Honre teu pai e a tua mãe. Essa é a primeira promessa, para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. E você pode falar para mim, pera, eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe, não tem como eu fazer isso. Mas Paulo chama Timóteo de filho. Significa que as pessoas, elas podem te adotar, a minha filha, meu filho. Honre essas pessoas.
Sabe, quando eu vejo essas mulheres de Deus aqui, a minha vontade é de chegar em todas elas. Por favor, bota a mão na minha cabeça aqui, ora por mim. Meu Deus, passa o que você tem. Ora por mim, joga em mim o que você tem, por favor. Eu não quero perder o senso de família. Eu não quero perder o senso de honra. Eu não quero precisar ver alguém que tanto me honrou, que tanto me serviu indo embora, para que eu olhe e fale, nossa, eu precisava honrar aquela pessoa. Hoje quando a minha mãe vem assim, eu tenho uma palavra para você, eu já tô, Jesus. Ela realmente tem uma palavra. Quando eu recebi de Deus que eu deveria ir embora de São Paulo, eu falei, como eu vou contar para minha mãe? Eu falei, Deus, minha mãe é profeta, vai lá, fala para ela recebe. Eu pisei em São Paulo, a minha mãe olhou para mim e falou assim, tem coisa que Deus não grita, Ele sussurra. Pode ir. Eu falei, Deus, eu preciso ser igual a essa mulher. Mesmo que eu não profetize, mesmo que eu não faça nada, me dá a sabedoria que repousa sobre ela. E o que eu quero falar para vocês hoje, não vamos perder o senso de família. Eu sou solteira, eu não sou casada, eu não namoro, eu não sou noiva. E aí vocês vão olhar pra mim e falar, mas espera, o cenário tá difícil. Eu sei que tá. Eu sei que tá. Tem mulher que eu sei que tá, gente. Tudo bem, tá tudo bem. Mas o que eu quero falar pra vocês é que o diabo ele é tão sujo que ele joga isso em nós e fica, o cenário tá difícil, ninguém vai casar aqui, ninguém pode casar. A família foi constituída por Deus para governar a terra. Em Gênesis vai falar assim, se multipliquem, governem o que eu dei pra vocês. E quando a gente perde o senso de família, a gente perde isso do que Deus deu. A palavra de Deus fala que quando o homem se unia, a mulher se tornaram uma só carne. Aquilo que Deus criou no início, essa é minha perfeita criação. Não perder o senso de família é você aprender a honrar e você também gerar as próximas gerações. É você gerar no seu ventre os próximos avivalistas. Há 2 dias atrás eu estava trancada no banheiro de casa e eu falei, Deus, agora eu quero olhar pelos meus filhos. Botei a mão na minha barriga e comecei a falei, Deus, vai nascer falando em línguas. Vai profetizar. E hoje de manhã a gente conversando ali, e a Val, a Keila começaram a contar de relatos dos filhos que profetizam, que não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, é isso. É isso que eu quero pra mim. Eu quero aprender com essas mulheres, como elas educaram seus filhos, porque eu quero fazer isso com os meus. Quando eu vejo casamentos da forma como elas têm construído tão bem, eu falo assim, Deus, você é um Deus que faz todas as coisas, independente do cenário do mundo. Independente de como as coisas estejam, eu acredito, sim, que o Senhor levanta homens de Deus e mulheres de Deus. Sabe, é muito fácil para o diabo jogar isso na nossa cabeça, porque se a família for realmente reconstruída no mundo, acabou. Ele está ferrado, essa é a palavra. E tudo tem feito para que destrua a família, as mulheres se empoderando quando não deve se empoderar. Entendendo que nós somos melhores do que os homens. Não, nós somos iguais, mas eles têm o papel deles, nós temos o nosso. Pegando ideologias do mundo, ideologias que não honram a geração passada, ideologias que destroem a família, para dizer, nós somos melhores. Não, nós não somos melhores, nós precisamos deles, nós somos uma com eles. O Senhor colocou em mim e falou, Pérola, eu quero uma geração que entenda a família, porque a família é o meu sonho. É o meu sonho. Eu falo, então se é o seu, é o meu, Pai. E o que eu quero falar para vocês hoje é, sonhem com a família. Sonhem com o Senhor. Eu não sei se existe alguma mulher estéril, ou se existe alguma mulher que pode ter dificuldade de ter filhos, mas enquanto eu estava sentada ali, o Senhor falava assim, diz que eu sou a vida do útero estéril. Eu conheço muitas mulheres que tiveram dificuldade de engravidar. Mas o que é uma dificuldade perto daquele que esmagou a serpente? Aquele que esmagou quem vinha soprar coisas em nossos ouvidos. Mulheres, em Provérbios vai dizer que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola destrói. Nós edificamos uma nação se nós estivermos com o coração voltado completamente para Deus. Nós temos exemplos disso, nós temos Débora, Esther, mulheres que ouviram o que o coração de Deus disse e disseram vida sobre uma nação. Mas porque elas aprenderam a ouvir as gerações passadas.
Se você for ver toda a história da Bíblia, sempre tem aquela genealogia enorme, assim, tá. Aí você pula a página. Gente, se é pra pular, então nem estava na Bíblia. Se não fosse importante, não estava na Bíblia. É muito real isso. Todas as vezes que eu pego aquilo, eu falo, não, Deus, eu vou ler esse negócio aqui. E eu vou entender o que é isso aqui. Tem que ter um porquê. E um dia desses, quando eu comecei a ler isso, eu falei, Deus, você promete para Abraão que ele seria pai de multidões. E Sara, Rebeca e Raquel eram estéreis. As 3 mulheres seguintes, eu falo, nossa, tudo bom, Deus de gerações, aí daqui a pouco todo mundo estéril. Mas olha só o que Deus faz, porque Ele é dono de todas as coisas. E daí que você é estéril? Eu prometi que você seria pai de multidões, você vai ser. Por que eles não casaram com mulheres que não eram estéreis? Porque Deus é um Deus de milagres, Ele quer mostrar isso todas as vezes. Então, quando o senso de família errado vier sobre a sua cabeça, fala, eu não aceito isso, eu acredito na família que o Senhor está construindo para mim. Eu sempre falo para as minhas amigas assim, o cenário pode estar difícil, tudo bem. Mas Deus é um Deus que me ama tanto, que ama tanto a sua vida, que ouve tanto as nossas orações, que eu tenho certeza que Ele muda qualquer situação para me fazer feliz e para te fazer feliz. E para povoar a terra, porque isso foi uma promessa dele. Então olhe para as gerações que ficaram atrás de vocês e honrem elas. Quando elas falarem para vocês, quando as pessoas falam para mim, sai daqui, eu falo, não, eu vou ficar. Assim como Eliseu dizia para Elias, eu não vou, eu quero ir contigo. Eu quero ver o que você tem, porque eu quero que isso caia sobre mim. Se você for ver, toda a carta que Timóteo faz, ele fala como se Paulo falasse, aquilo continua, gerações e gerações se passam. E eu fico, meu Deus, até a fala é igual. Mas ainda assim você vê algo muito específico de Timóteo, um homem jovem que falava sobre Cristo. E ele assume uma igreja muito cedo, a igreja de Éfeso fica na mão de Timóteo. Porque Paulo acreditou no que Timóteo carregava. Mas por quê? Porque Timóteo honrava Paulo. Durante toda a caminhada ele seguiu Paulo. Eu quero ter um ministério muito fera, Pérola. Então tá, honre quem ficou atrás de você primeiro. Eu falo para os meus amigos, ligaram aí, falaram que vai ter conferência tal em tal lugar, pra gente ir lá, tal, pra gente ficar lá só assim, vamos, minha filha. A gente vira o mundo, fica sem dormir de madrugada, faz qualquer coisa, mas a gente vai. Vamos ouvir o que esses caras estão falando. Vamos ouvir o que esses caras têm para liberar sobre a nossa vida. Eu só tenho 22 anos. A maioria de vocês aqui provavelmente também é nova, pelo que eu estou olhando aqui. Honre quem ficou atrás de vocês. Honre quem está dando voz para vocês. E principalmente honre o teu pai e a tua mãe. Sabe, eu nunca vou me esquecer da cena da minha mãe deitada num leito. Se a minha mãe tivesse partido, eu sei que o Senhor me consolaria e eu entenderia que ela deveria ter partido. Mas a minha mãe não partiu e hoje eu falo, Deus, o que eu preciso fazer para honrá-la? O que eu preciso fazer para honrar o meu pai? Pessoas que tanto acreditaram em mim e acreditam até hoje, que viram todos os planos da minha vida mudar. Eu entrei na universidade dizendo que eu ia ser apresentadora de TV, que eu ia trabalhar com esportes, que não sei o quê. Eu estou pegando meu diploma e indo embora de São Paulo para viver simplesmente por missões. E os meus pais o tempo todo assim, nós te apoiamos. E ontem, enquanto eles me levavam para encontrar quem ia nos trazer para cá, meu pai começou a conversar comigo, ele falou, filha, qual o seu próximo passo? Eu falei, eu vou fazer tal coisa. Ele, você vai fazer esse curso? Eu falei, vou, pai, eu preciso estudar isso. Ele, tudo bem. Eu falei, pai, mas é muito caro. Ele, mas Deus é Deus provedor. Eu falei, nossa, meu Deus. Era isso que eu precisava ouvir, o que já não estava em mim, Ele vem e recoloca dentro de mim. Porque Ele viu Deus ser provedor da vida dele e da minha mãe. Então Ele faz com que isso se passe. Ele fala, filha, mas Deus é Deus provedor. Deus é o Deus que quando eu fui no banco, um dia a conta estava paga. Deus é um Deus que sustentou durante 4 anos na universidade, sem uma bolsa. Mas todos os anos nós conseguimos estar ali com você. Esse é o Deus que a gente serve. Você está preocupada com esse curso? Deus te direcionou para fazer? Eu falei, direcionou. Então, tudo bem, a gente vai ver, você vai. E eu falei, Deus, não me deixa perder o senso de família pela minha família espiritual e a minha família aqui da terra, que também se torna minha família espiritual.
E esse é o meu pedido para vocês hoje. Não percam o senso de família. Honrem quem ficou para trás. Honrem as mulheres sábias que estão atrás de vocês. Honrem os homens sábios que estão atrás de vocês. Você vai ter um ministério, sim, incrível, se você aprender a honrar as pessoas. Se você aprender a servir as pessoas. Eu falo daqui de cima que eu quero servir com a minha melhor forma essas mulheres. Eu quero servir com a minha vida, tudo que elas precisarem. Porque os dias em que eu não consigo mais, é para alguma delas que eu ligo. E sempre tem uma palavra de sabedoria sobre a minha vida. Pérola, mas eu não tenho ninguém. Realmente eu não tenho ninguém. Eu também não tinha. Mas eu tinha um Deus que ouviu eu falar: Pai, eu preciso de mulheres do meu lado que acreditam no que você colocou em mim. Pessoas que não acreditam é o que mais tem. Sempre vai ter. Mas eu não dou poder à voz do mentiroso. Só para a voz da verdade sobre a minha vida. Meninas, é muito rápido que eu quero falar para vocês, mas, por favor, honrem. Honrem a geração que ficou. Não importa se você teve mais estudo, se você tem mais informação, não importa. Honrem quem tanto orou para que isso acontecesse hoje. Nós somos frutos de oração. Eu lembro minha mãe varrendo a casa, 500 graus, Cassiane tocando no último lá. Mas ela estava lá: Deus, eu declaro minhas filhas, mulheres de Deus. Senhor, isso aqui. E eu lá, o que ela está falando aí? E ela estava lá orando. E ela ia para a igreja da oração das mães, dos filhos, dos pais. Ela estava lá. E hoje, eu sei que não sou eu, mas muitas mulheres são respostas daquilo que ela, o grupo dela de oração, entre outros grupos de oração no Brasil, oravam. Choravam horas. Deus, levanta uma geração que te ame verdadeiramente. Amem a Deus. Honrem as pessoas. Esse é o pedido mais sincero que eu podia fazer para vocês. E que Deus colocou no meu coração. Não foi algo que eu acordei falando: vou falar sobre honra. Não, o Senhor vem falando comigo há muito tempo sobre isso. Todas as vezes que eu vejo uma mulher de Deus ou um homem de Deus pregando, eu fico: meu Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro, aqui, ó, põe aqui, vem aqui. Eu sei que você tem algo novo para mim, mas olha aquela pessoa ali, eu quero. Eu quero o que ela tem. Eu não quero a ideologia que o mundo está colocando, porque eu não preciso disso. Jesus me deu voz. Jesus me deu autoridade. Então eu não preciso do que o mundo está falando, eu preciso só as verdades do céu sobre mim. Fiquem de pé agora, por favor.